Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e esse é o terceiro vídeo da série SDN, Software Defined Network, com equipamentos da linha Unify da Ubiquiti. No primeiro vídeo eu falei sobre o setup de ligação física, no segundo vídeo eu falei sobre o setup de configuração da controladora e do software Unify Controller, e a ideia do vídeo de hoje é falar sobre as configurações das SSIDs vinculadas às networks, separando tudo isso por VLAN. Primeiro eu queria dar um overview aqui no canal do YouTube da Ubiquiti Brasil e explicar que o objetivo dessa série não é sobrepor esse conteúdo, porque o conteúdo do canal da Ubiquiti é muito mais rico tecnicamente. Então a ideia dessa série é falar sobre SDN e dizer como isso é fácil com equipamentos da linha Unify, além de mostrar para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, tendo o primeiro contato com os equipamentos da linha Unify, para que você use como referência, assim como eu uso o conteúdo da Ubiquiti Brasil. E para você que está interessado em aprofundar o seu conhecimento, no Medium, no canal da Ubiquiti Brasil, eles têm um curso gratuito com várias informações interessantes que vai ajudar muito você que está começando, direciona bem, bastante coisa que você precisa entender sobre questões técnicas para você poder ter êxito na configuração de uma rede Unify, seja na sua empresa ou seja para o seu cliente. Então veja que aqui tem bastante informação, informação dos equipamentos, informações de configurações, enfim, tudo isso mesclando texto e vídeo. Então é importante que você entenda que aqui a ideia é te dar um start, mas se você quiser aprofundar, você deve buscar os canais da Ubiquiti Brasil, porque tem muita informação boa lá. Aqui eu tenho as configurações iniciais, eu tenho acesso ao Unify Controller. No primeiro vídeo eu fiz a configuração inicial da controller e aqui nós temos os equipamentos, e a ideia é falar um pouco mais sobre os equipamentos que nós configuramos nessa rede, e a ideia é interagir com ele fazendo algumas modificações e explicando como é que funciona isso direto no equipamento, mostrando a ideia dos LEDs. E aqui eu tenho o Unify UAP Flex HD, que foi o vídeo que eu dei o start, fazendo um unboxing mostrando o equipamento. O legal do Flex HD é que eu posso trocar as cores dos LEDs. Basicamente, quando você adota um equipamento numa rede Unify com equipamentos Unify da Ubiquiti, você tem o LED azul avaliando que esse equipamento já faz parte de uma rede onde ele está sendo controlado por um Unify Controller. E aqui eu tenho a possibilidade nesse equipamento de poder tocar as cores dos LEDs. Veja que as cores dos LEDs aqui embaixo está azul. Assim que eu aplico uma configuração na controller, ele vai provisionar no equipamento sem ter que ir diretamente no equipamento. E essa é a ideia de SDN. E veja que agora eu já tenho a cor vermelha. Muitos podem pensar que isso é perfumaria, mas a ideia é colocar esse equipamento em uma arquitetura que já tenha um design de cores, por exemplo. Você consegue unificar isso daí com o Flex HD, trocando as cores dos LEDs. Então eu coloquei uma cor vermelha, agora eu coloquei uma cor verde, e a ideia é que você possa brincar com isso em ambientes que você já tenha uma iluminação própria, combinando com a arquitetura, por exemplo. Você consegue alcançar e adicionar esse equipamento sem que ele destoe numa cor diferente. Então pode parecer perfumaria, mas eu acho bem legal esse tipo de cuidado que a Ubiquiti tem aí em trazer um equipamento com essa flexibilidade, né? Daí, novamente, a gente consegue entender um pouco melhor por que ele tem o nome Flex. Essa é uma das flexibilidades que esse equipamento tem, além dele ser bem robusto no que diz respeito à quantidade de usuários simultâneos que ele consegue absorver. Como ele tem a comparação próxima ali do Nano HD, o Nano HD você consegue pôr bastante usuário conectado simultaneamente, e nesse daqui você consegue também pôr uma quantidade similar de usuários que você consegue usar no Nano HD. Eu quero fazer uma demonstração aqui também nesse equipamento, porque no primeiro vídeo eu falei sobre o equipamento, a gente já criou a controladora com ele adotado. Então quando você quer restaurar um equipamento de fábrica, você pode vir pela controladora ou pelo equipamento. Eu vou fazer pela controladora e remover ele aqui em Forget. Ele vai esquecer esse equipamento e ele vai ser resetado de fábrica. Então eu quero mostrar isso acontecendo. Então quando você dá o esquecer, ele passa a não ter mais o LED azul, ele vai ter um branco. Aqui ele começou a piscar, e a ideia é mostrar para vocês isso acontecendo no equipamento. Por que eu acho interessante falar sobre os LEDs? Porque na rede Unify é interessante que você saiba interagir com os LEDs, porque uma hora ou outra pode ser que você perca
a gerência do equipamento ou por uma rede que seja legada e você esteja usando. Veja aqui quando você reseta default, ele desligou o Access Point e agora ele ligou novamente, então ele faz parte do processo ali, você viu no switch que ele perdeu a conexão porque ele estava em processo de restart e agora ele vai subir já com as configurações padrão de fábrica. E a ideia é mostrar que se você vier com um novo equipamento nessa rede, conectar ela nesse switch, ele vai aparecer exatamente como está aparecendo aqui, ó, Pending Adoption. E aí eu posso adotar ele pela controladora para que eu possa passar a provisionar a configuração, a mandar a configuração para ele. Veja que o LED voltou azul e agora esse equipamento já está adotado pela controladora. E essa é a ideia da série, é focar bem no assunto SDN, que é Software Defined Network, a possibilidade de fazer todo o controle para o software. Então, para você que está vendo essa série e não tem familiaridade com equipamentos da linha Unify, ou você que esteja acostumado a fazer isso da forma comum, ou seja, você tem um Access Point, você vai no Access Point, cria a SSID, cria a rede Wi-Fi, coloca o nome do usuário. Numa rede Unify você faz tudo pela controller de forma centralizada. Aqui eu tenho 3 equipamentos, mas imaginando que você tem uma rede com 20, 25 equipamentos, que é o que você consegue colocar numa Cloud Key de primeira geração, isso vai facilitar bastante o seu trabalho. E lembra lá no vídeo anterior que eu falei sobre a possibilidade de gerenciar tudo isso via cloud. Então facilita mais ainda se você tiver outros clientes. Falando ainda sobre isso, você pode ter algumas controladoras por cliente ou pode criar vários sites, cada site pelos seus clientes, e vincular os equipamentos dos clientes nos determinados sites que você criar aqui também é uma possibilidade. Então eu achei interessante falar sobre isso, porque eu comentei no vídeo anterior, tá? No vídeo anterior também esqueci de mencionar que você pode colocar o software Unify Controller em uma máquina virtual Linux ou no Windows, você também consegue instalar no Windows Server ou no Windows 10, como for. Eu prefiro instalar no server porque fica melhor. E o protocolo que usa para comunicar com o cloud da Ubiquiti é o WebRTC. Tá? Então, só complementando essas informações. Aqui é uma informação importante que quando você vem nas configurações do site, você tem que habilitar aqui Advanced Features para que você possa ver as funcionalidades avançadas da controladora. Então, como eu habilitei Advanced Features, ele está me mostrando aqui as configurações que eu tenho aqui na controller, ou seja, eu tenho a configuração de SSH dos equipamentos. E é importante que você entenda que você tem que ter domínio sobre essas informações. Aqui eu coloquei uma senha, mas eu vou colocar o BNT. O BNT é importante que você coloque uma senha, porque se você precisar dar qualquer tipo de manutenção direto no equipamento, se o equipamento parar de funcionar, qualquer tipo de coisa, ou mesmo se você tiver que informar uma adoção em Layer 3, que eu não vou abordar nessa série, mas você tem esse conteúdo no canal do YouTube e no Medium. Todas essas configurações, todo esse conteúdo está lá no canal da Ubiquiti Brasil. E a ideia não é sobrepor um conteúdo que já é muito bom, a ideia é só dar a contribuição da Network Pro para esse conteúdo, porque a gente usa esses equipamentos nos nossos projetos e ajuda bastante. Então, quando você vai fazer a manutenção, eu fiz a configuração, mostrei provisionando nos equipamentos a configuração que eu fiz. Vou acessar via PUT, quem acessa do Windows está acostumado com esse software, e vou acessar o equipamento com o login UBNT, sem o BNT, que foi a configuração que eu fiz nas configurações do site, habilitando as configurações avançadas. Então, essa parte de configuração centralizada eu gosto bastante, ajuda bastante no dia a dia. Então, para que você possa interagir com essa configuração, você tem que colocar as configurações avançadas aqui nas configurações que eu mostrei anteriormente. Aqui eu tenho uma série de outras configurações, não vou abordar todas nessa série, porque senão eu teria que fazer uma série aí com 20, 30 vídeos, e a ideia, como eu falei, não é essa, é abordar mais a configuração centralizada do que necessariamente todas as features. Eu vou procurar passar pelas mais importantes. Aqui eu tenho as Wireless Networks e as Networks. Então essas networks nós vimos ela quando nós acessamos pela primeira vez o Unify Security Gateway, e a ideia é mostrar aqui que eu posso alterar como eu poderia ter feito no vídeo anterior, fazendo a configuração direto no SG, mas eu prefiro fazer tudo via controller. Eu tenho uma WAN e uma LAN, poderia fazer as alterações por aqui.
A ideia aqui é fazer o quê? Mostrar para vocês como é simples criar uma rede e vincular, separar essas redes por VLAN. Geralmente, quando você tem uma configuração de equipamentos que elas são de diferentes fabricantes, você tem que ir no switch fazer a configuração, aí você tem que ir no access point. Aqui não, aqui você faz tudo de forma centralizada. Então eu vou dar um nome para ela, ela vai ser a rede corporativa, eu vou vincular ela na VLAN 10 e vou falar que o gateway dessa rede vai ser o 10.10.01/24. Quando eu faço isso, aqui eu estava sem a configuração do mouse e teclado para PTBR, então eu vou colocar aqui o barra de outra forma. Quando eu coloco aqui, ele mostra que eu já tenho uma rede, e aí se eu der aqui update DHCP range, ele já vai popular aqui, ele já vai colocar a informação do range que eu posso distribuir, ou seja, do recomendado que eu posso distribuir para essa rede. Então a ideia é mostrar que eu estou criando uma rede, não estou mexendo em switch, não estou mexendo em nada, tenho outras diversas opções, mas a ideia é dar a configuração básica para que você possa configurar uma rede inicial com equipamentos da linha Unify. Criei uma rede Corp, agora eu vou criar uma rede Guest, ou seja, de convidados da minha rede. Vou colocar aqui o propósito que ela vai ser uma rede Guest, vou colocar ela na VLAN 20 e vou colocar o IP 10.20.01, que vai ser o gateway dessa rede. O que isso significa? Quando eu provisionar essa rede, a controladora ela vai acessar o Security Gateway, o Unify Security Gateway, o Firewall, e vai criar uma rede virtual lá, vinculada à VLAN 20, sendo esse gateway. Com isso, eu vou conseguir sair para a internet usando essa rede tranquilamente, porém na rede Guest a gente tem outras preocupações, que é bloquear broadcast para que os hosts dentro dessa rede wireless não se acessem. Veja que as configurações que eu fiz já estão sendo provisionadas no equipamento, ou seja, vou sempre frisar porque eu acho que é o ponto forte dessa tecnologia. Não precisei colocar a mão diretamente em nenhum equipamento. Uma vez que eu fiz a configuração inicial dos equipamentos, eu estou apto a provisionar configurações, enviar as configurações para ela via software, e isso com certeza para você que vai empreender na área ou já empreende e não trabalha com essa tecnologia, vai te ajudar bastante, vai trazer bastante coisa boa, como traz para os projetos da Network Pro. Aqui eu tenho as Wireless Networks. As Wireless Networks basicamente são as redes sem fio que os clientes da rede vão ver. Então eu vou colocar o mesmo nome, vou colocar uma senha, você consegue visualizar a senha. Eu poderia fazer hotspot, poderia colocar isso vinculada num Radius ou deixar a rede aberta e usar o Captive Portal, mas eu vou colocar uma senha simples. Aqui você consegue conferir a senha que você está colocando. Vou colocar uma senha padrão aqui, minha, que eu uso, e vou fazer a configuração. Aqui em configurações adicionais eu vou colocar a VLAN que eu quero associar, então a rede Corp na Network eu coloquei na VLAN 10 e aqui eu vou colocar na VLAN 10 também. Eu tenho outras diversas configurações que eu posso fazer também nessa Wireless Network, mas como eu disse, a ideia é abordar o básico para que você consiga iniciar uma rede de forma simples e objetiva. Obviamente que a ideia é que você aprofunde isso, e a ideia é que você use o conteúdo da Ubiquiti Brasil para poder aprofundar e se desenvolver como um profissional que trabalha com redes wireless, importantíssimo. Eu vou aplicar aqui as políticas de guest, ele coloca alguns acessos, então os clientes não conseguem se acessar, e aqui eu vou vincular ela na VLAN 20 igual eu fiz na rede Corp, tudo isso sendo separado por VLAN, que é uma prática boa, ou seja, uma prática recomendada, que você não coloque as redes na mesma rede de broadcast, ou seja, tendo ali a mesma classe de IP, porque senão não faz sentido você separar as redes. E a ideia é que você não crie muitas redes. Conforme vocês forem aprofundando, vocês vão entender porque é importante você ter o mínimo possível de wireless networks configuradas nas suas redes. E aqui veja, novamente, fiz uma alteração nesse site, nas configurações desse site, nessa rede wireless, criei as redes e agora ele já provisionou isso nos equipamentos, e a partir de agora os clientes da minha rede já estão aptos a enxergar essas redes wireless e conseguir navegar na internet por elas. Aqui eu estou mostrando a tela do meu celular, veja que eu já tenho essa rede
aparecendo nas redes disponíveis do meu celular, consegui me conectar corretamente, peguei um IP da rede, então eu fiz o que? Criei uma rede wireless, separei ela por VLAN, atribuí uma classe de IP para essa rede, isso com esforço administrativo bem pequeno. Vocês viram como é simples fazer esse tipo de configuração. E agora eu vou usar o speed test direto do meu celular para mostrar para vocês a performance dessa rede. Eu não consigo passar de 100 megas porque o link que eu tenho disponível aqui agora só chegam a 100 megas. Veja que eu tenho 100 megas tanto para download quanto para upload, e isso é uma coisa muito interessante porque num app home, por exemplo, você não consegue colocar aí mais do que 15, 20 usuários e não consegue essa performance com toda a certeza. E a ideia do vídeo de hoje era passar essas configurações iniciais de wireless network e network separando por VLAN, falando ali sobre a parte de adoção dos equipamentos. Vocês viram como é simples. No próximo vídeo eu vou falar sobre firewall de aplicação no USG, fazendo todas as configurações pela controller. Bem pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.